Paz do Senhor, meus irmãos, a cada um que está vendo este vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Isla Mônica, sou aqui de Oliveira de Fátima, diaconisa na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a qual pertence ao campo de Fátima. Estamos aqui, mais uma vez, para comentar um pouco sobre a lição de número 9, na qual traz por título A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. O textuário, né, ele é um versículo bastante conhecido, que se encontra em Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a verdade aplicada, né, fala que em Cristo somos fortalecidos e capacitados em vencer as adversidades em tempos presentes, né? Então, assim, uma lição que ela se arremete bastante ao nosso momento que estamos vivendo agora, né? Momento de pandemia, momento de crises espirituais, crise financeira. Então, assim, essa lição ela vai abordar um pouco disso e vai mostrar o quanto Cristo é suficiente para suprir essa necessidade em nossa vida, né? O nosso texto de referência, ele se encontra em Filipenses 4, do versículo 10 ao 13, na qual fala sobre o regozijo no Senhor, né? Por finalmente o Senhor se lembrar do seu povo, né? E isso tem acontecido nos dias atuais. Deus tem se lembrado do seu povo tem clamado, tem buscado e Deus tem ouvido as orações daqueles que têm sido fiéis, né, para com ele. A nossa introdução diz o seguinte: é diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros, né? Então, assim, uma introdução já bastante forte, daí já dá para tirar um pouco do que vem ser abordado mais adiante, né, nessa lição. O tópico 1 fala a realidade dos momentos difíceis. Quem nunca passou um momento difícil, né? Quem nunca se viu numa situação difícil que aparentemente não seria resolvida, que não teria como vencer. Então, assim, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade, né? Dos momentos difíceis, né? Então, assim, para o cristão, a gente já conhece que enquanto estivermos neste mundo, as adversidades virão, porque elas farão parte da nossa vida, ainda mais do crente que quer ser fiel, que quer agradar a Deus em tudo. As adversidades, elas vão fazer parte da nossa caminhada, desde o momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, que reconhecemos Ele como mediador da nossa vida, essas adversidades, elas virão, e com mais intensidade, digamos assim, porque ela vem para testar a nossa fé, testar a nossa fidelidade para com o Senhor, né? Então, assim, porém, essas adversidades, ela não é para parar, pelo contrário, ela é para nos fazer caminhar mais e mais e seguir mais adiante com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso tópico 1.1, né, o resultado da realidade do pecado, né? Como conhecemos, o pecado adentrou o mundo, né, através de Adão e Eva no paraíso, na qual desobedeceu a Deus, né, em provar daquele fruto proibido. E assim, desde então, a humanidade ela vem sofrendo com isso, com a consequência do pecado. Não é que devemos associar o pecado a coisas que nós mesmos cometemos. Não, porque a Bíblia mesmo nos ensina que os justos também padecerão por aqueles que são pecadores, né? E um exemplo bem claro é Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez homem, carne, teve a sua vida aqui na terra. Ele era um homem íntegro, o único homem da face da terra íntegro, e mesmo assim pagou pelos nossos pecados, né? Pagou aquela dívida na cruz do Calvário por nós, né? Então, essa é uma condenação da humanidade, é sofrer pela consequência do pecado, né? Até que Jesus volte, busque a sua igreja, essa será a nossa sina, digamos assim, é a consequência do pecado na nossa vida, né? Então, assim, mas o que temos que fazer hoje
é resistir a ele, né? Não é porque somos pecadores que vamos continuar pecando, vamos continuar no ato do pecado. Não, pelo contrário. Aí vamos confiar que Jesus Cristo é o mediador da nossa vida. É ele que vai nos levar adiante e vai fazer com que nós não pecamos mais, evitamos cometer a prática do pecado, né? Mesmo sofrendo com as consequências. O ser humano, ele padece por provações e dificuldades por causa do pecado original. A natureza humana é pecadora, tanto por natureza quanto por prática, né? Nós, seres humanos, a nossa natureza a tendência já é pecar se não vigiarmos. Então, assim, e pela prática do dia a dia, daquilo que já virou hábito rotineiro, acabamos cometendo pecado, né? A todo instante somos pecadores, estamos em pecado. Porque se não vigiarmos até mesmo nosso pensamento, a gente pensa coisas que Deus não se agrada, se abomina, e isso é pecado, né? Pecado não tem distinção de tamanho ou de pessoa para pessoa. Pecado é pecado. A única coisa que muda é a consequência que vem para cada um, né? De acordo com o pecado que cometemos. A humanidade, ela precisa ser transformada plenamente para ser livre do pecado. E isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Porque enquanto ele não voltar para buscar a sua igreja, a humanidade continuará pecando, continuará em meio ao pecado. Então, assim, é por isso que nós devemos almejar o retorno de Jesus Cristo. Não é que vamos nos contentar em viver neste mundo, não. Vamos almejar que Jesus Cristo volte, que salve o seu povo, que pessoas se convertam a ele e reconheça que ele é o único e suficiente Salvador. Só ele pode dar um rumo em toda situação, em toda adversidade que estamos enfrentando e que vamos enfrentar ainda, né? Então, só Jesus Cristo que pode nos tirar deste lamaçal de pecado, nos tirar do meio da dificuldade, né, do meio da adversidade. Tópico 1.2 fala sobre a calamidade e as aflições, né? Dias de calamidade e aflições. Toda pessoa, ela tem esses dias de calamidade, ela tem esses dias de aflição. Não é só físico, não é só social, mas a todo instante somos sujeitos a passar por isso, porque somos falhos, somos seres humanos, tendenciosos a continuar no erro, a murmurar muitas vezes diante da prova. E um exemplo que a gente sempre observa na Bíblia é sobre Jó, né? Um homem justo e que sofreu bastante, né? Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, a sua saúde física foi abatida. E ele em nenhum momento ele murmurou perante Deus, né? E aí a gente se pergunta, por que um justo paga pelo pecador, né? Por que um justo sofre tanto? Mas isso não é para envergonhar um justo, não é para botar um justo lá embaixo. Pelo contrário, é para mostrar para as pessoas que estão ao redor que, mesmo sendo justo, fiel a Deus, as adversidades vêm. Não é porque escolhemos servir a Deus que vamos estar isentos das adversidades, das dificuldades. Não, pelo contrário, elas necessitam vir na nossa vida, que é para poder termos os pés no chão e a convicção que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é nas mansões celestiais, é junto com Jesus Cristo. E se nós não tivermos essas aflições, não tivermos essas dificuldades, nós aceitamos o que o mundo nos oferece. Nós vamos nos contentar com as migalhas que o inimigo nos dá, com as coisas, com os pratos que o mundo nos coloca em nossa frente, né? E isso não é o que Deus quer. Ele quer que a gente rejeite o mundo, ele quer que a gente sirva somente a ele. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos servir ao Espírito e à nossa carne. Nós temos que sempre escolher um. Então é melhor ficar com aquilo que vai nos garantir a salvação, que vai nos garantir a libertação do pecado, que vai nos garantir uma vida eterna, em paz e feliz com o nosso Senhor Jesus, né? Então, assim,
as aflições, as calamidades, elas vão vir, elas necessitam estar na nossa caminhada, mas não é para nos matar, e sim para nos fortalecer e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando passamos pelas dificuldades, pelos momentos de aflições, e Deus vence por nós, pessoas que acompanham a nossa caminhada, elas vão ver que existe alguém maior do que nós para vencer as nossas causas que aos olhos do homem é impossível. Então é por isso que vivemos dias de aflições em nossas vidas, para que o testemunho seja grande e que pessoas venham aceitar Jesus Cristo e venham reconhecer que ele pode e que ele faz no momento que ele quer, né? Então, não desanima, não devemos desanimar, porque Deus, ele limpará todas as lágrimas que caem dos nossos rostos no momento da adversidade, né? Lá em Apocalipse 21:4, até fala que Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas, né? Então, assim, o Senhor, ele nos permite a adversidade, a dificuldade, mas ele sempre cuida de nós em tudo, nos mínimos detalhes, ele sempre está cuidando de nós, né? Momentos difíceis são leves e momentâneos. Aparentemente, a gente olhando assim, até pensa que é uma contradição, né? Como é que momentos difíceis podem ser leves, né? Como é que isso pode ser leve na nossa vida? Mas sim, momentos difíceis, eles são leves. Como o próprio nome fala, é momentâneo. É aquele momento que você se vê sem escape, sem saída, e Deus vai lá, opera, faz a obra, e aí você entende que com Deus tudo fica mais leve, né? Com Deus tudo fica mais fácil de se resolver. Porque o Senhor, ele já carregou por nós a nossa cruz. Ele carrega os nossos fardos todos os dias, ele carrega por nós. O momento que nós nos deparamos com a situação complicada e que a gente não sabe de onde é que vem força, é nesse momento que Jesus Cristo, ele se coloca a nos carregar, né? Ele nos carrega no colo, levando as nossas dificuldades, as nossas aflições para com ele, né? E isso nós muitas vezes não reconhecemos, achamos que a força vem de nós, e não. Na verdade, neste momento, é o momento que Jesus está interferindo ao nosso favor, né? Que ele está nos carregando, nos dando força e ânimo para continuar a caminhada. No tópico 2, nós vamos falar um pouco sobre Paulo e a igreja em Filipos. As cartas de Paulo, elas são bastante fortes, porque conhecemos a história de Paulo. Paulo foi uma pessoa que perseguiu muito os cristãos, que serviam a Jesus Cristo, que pregavam a palavra do Senhor. E quando houve a convenção dele, ele foi uma das pessoas que mais propagou o evangelho de Cristo, né? Deus converteu aquilo que para o homem era impossível, ele converteu em bênção, né? Então, assim, daí a gente entende que Deus usa o perseguidor, usa o perseguido para continuar a sua obra, né? Deus, ele pode pegar aquela pessoa que persegue os seus fiéis e pode colocar ele para fazer a sua vontade também. Então, assim, isso aconteceu com Paulo, né? Paulo, ele foi apóstolo de Jesus, né? Ele foi um dos propagadores das mensagens do Evangelho de Jesus Cristo. É tanto que escreveu várias cartas a várias igrejas, né? E, assim, nós observamos nesse tópico 2 que a comunidade de Filipos foi uma das primeiras comunidades que Paulo levantou, uma das primeiras igrejas que Paulo levantou, né? Então, assim, e foi o que mais ajudou ele se aproximar mais e mais de Deus, porque no início houve várias situações que Paulo aparentemente pensava que não resistiria, né? Não conseguiria vencer aquilo. Então, assim, Jesus, ele interviu nisso tudo através de Paulo, e
Paulo se tornou fiel a Deus, né? Paulo se tornou um homem realmente propagador do Evangelho de Cristo. Aqui, mais adiante, a gente observa que a evangelização de Filipos, da cidade de Filipos, foi caracterizada por 4 cenas, 4 fatores principais que fizeram com que aquele povo se convertesse a Jesus Cristo. A primeira cena foi a conversão de Lídia, uma mulher na qual tinha um espírito, um demônio de adivinhação que ficava à porta do templo, adivinhando as coisas, e assim, a gente observa que houve essas 4 cenas, né? A conversão de Lídia, a expulsão do demônio da adivinhação, a libertação milagrosa da prisão, né? Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, que aquilo foi um milagre extremamente grandioso, e a vindicação junto às autoridades, né? O momento que as autoridades reconhecem que aqueles presos estavam injustamente ali e mandou que soltasse eles, né? Então, assim, foram 4 cenas que aquela cidade presenciou e facilitou a propagação do evangelho no meio daquele povo, né? E o pregador, ele nos revela que em nossa vida haverá sempre tempo para todas as coisas. E Eclesiastes mesmo fala que há tempo para tudo na nossa vida. Então, assim, o ser humano é como as estações do ano. O momento está frio, o momento está quente, o momento está florido, outro momento está produzindo frutos. Assim é a vida do cristão. Nem tudo são flores, nem tudo são rosas, nem tudo são alegrias. Pelo contrário, existem os momentos de alto e baixo. Isso faz parte da nossa vivência, isso faz parte da nossa vida, porque necessitamos disso. Nós não podemos estar sempre por cima e nem sempre por baixo. A gente precisa experimentar sempre os 2 lugares, né? Precisa estar triste, precisa estar feliz, para saber, para reconhecer o momento que alguém necessita também do nosso apoio, né? Então, somos nós que escolhemos aquilo que queremos para a nossa vida, as experiências que queremos viver. Então, se a aflição está grande, a dificuldade está grande, e eu me dou como derrotado, eu me coloco para baixo, aquilo só vai piorar, aquilo só vai continuar a danificar a minha vida espiritual, a minha vida social, aquilo vai me deixar no pó. Então, eu tenho que fazer daquela experiência um degrau para subir mais alto. É uma experiência que eu tenho que absorver para minha vida como crescimento e não como regresso. Porque toda dificuldade, ela é um aprendizado. Ela nunca vem da noite para o dia, ela nunca vem apenas para passar por aquele momento. Não, é sempre um aprendizado. Talvez não seja para mim, não seja para você, mas seja para outra pessoa que está observando aquela situação de longe. Isso é a nossa vida, ainda mais para nós que queremos ser cristão fiel e temente a Deus, né? Que estamos buscando agradar a Deus. Isso é necessário. Às vezes Deus nos usa como exemplo sempre para poder fortalecer alguém que está mais fraco do que nós, né? Que está mais necessitado do que nós. Então, somos visualizados diariamente, não só por Cristo, não só por quem vive ao nosso lado, mas por todo mundo que nos rodeia, até mesmo aqueles que não nos conhecem, ele nos observa para ver a nossa índole, para entender o que a gente é, o que a gente prega, o que a gente vive. E isso é o que nós temos que prestar bastante atenção. Necessitamos ter essa vigilância. Somos luz do mundo, somos imagem e semelhança do Senhor. Então, eu e você só devemos fazer aquilo que Jesus Cristo faria, que o Espírito Santo faria, e não o que a minha carne deseja, o que o meu coração deseja, mas sempre se colocar no lugar de Cristo. Será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que ele faria desta forma? E isso é muito bom para a vida da gente, que a gente começa a se policiar bastante, começa a se colocar no lugar do nosso próximo, né? Porque
se nos consideramos imagem e semelhança do Senhor, temos que caminhar perfeitamente, né? Reto diante da vontade de Deus, né? Mais adiante, a gente vai falar sobre o regozijo no Senhor. É até estranho, né, para nossa realidade, entender como o apóstolo conclama aquele povo para se alegrar, né? Se ele mesmo estava preso esperando o julgamento. Paulo, ele convidou, né, a comunidade de Filipos para se alegrar junto com ele, para clamar. Ele queria ver aquele povo feliz, né? E aquele povo muitas vezes questionaram como é que pode uma pessoa que está presa, aguardando julgamento, onde talvez possa ir à morte, está pedindo para nós nos alegrarmos, para nós clamarmos a Deus. Então, é algo que aparentemente observamos ser contraditório, né? Como é que pode alguém que está à beira da morte pedir para a gente se alegrar com aquele momento, com aquela situação que ele está vivendo? Mas é porque Paulo entendeu que a dificuldade que ele estava passando não era só para ele, mas também para todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele, todos aqueles que o observavam, né? Então, ele conclamou aquela sociedade, aquela comunidade para louvar a Deus, para não desistir de servir a Jesus, que independente da situação, se fosse para a morte dele, ele estaria feliz, porque ele saberia que ia para um lugar melhor, que aquele momento que ele estava passando não era nada em vista do que Deus tinha reservado para ele, né? Então, Paulo, no sofrimento em nome de Cristo, nos mostra como estamos distante do ideal desejado, da compreensão da mensagem do Evangelho, né? Então, assim, Paulo, ele sentiu o sofrimento de Cristo. Então, ele nos faz refletir o quanto estamos tão distantes daquilo que Deus quer para nós, né? Certamente que ninguém deseja padecer e nem sofrer a custo de nada. Nós queremos obter vitória, queremos obter recompensas, queremos ser reconhecidos, porém nós não estamos dispostos a abrir mão de nada. Se nos colocarmos no lugar de Cristo, ele não morreu por uma causa dele, ele morreu pela minha, pela tua causa, porque somos pecadores e ele era um homem justo, fiel, sem pecado, sem mácula nenhuma, e foi crucificado na cruz por amor dos seus filhos, né? Por amor dos homens desta terra, né? E nós não reconhecemos isso, não nos colocamos no lugar dele, né? Nós não estamos dispostos a nos sacrificar em prol de uma causa maior, em prol de um bem maior, né? Da salvação da vida de alguém. Então, assim, vivemos isso atualmente. Se necessitarmos abrir mão de alguma coisa em prol do nosso próximo, a gente prefere que o nosso próximo padeça do que abrir mão daquilo que é benéfico em nossa vida, né? Que julgamos ser benéfico em nossa vida. Então, assim, temos que observar isso, né? E observar essa situação, porque não estamos vivendo tempos diferentes do que Jesus Cristo estava na Terra, do que Paulo estava na Terra. As circunstâncias são bem parecidas, as pessoas que mudaram, porque hoje vivemos em uma sociedade que pensa mais em si mesmo, cada um por si. Ninguém conhece quem está do seu lado, ninguém conhece o seu vizinho, cada um visa a sua prosperidade, os seus títulos. Cada um de nós visamos isso, porque queremos estar bem, não importa a que preço. E cada um escolhe viver da melhor forma que acha que é possível, né? Então, assim, acabamos nos assustando com a mensagem do Evangelho, né? Com aquilo que pregamos, né? Então, assim, quando observamos a palavra de Deus, muitas vezes nós entramos em choque, preferimos a modernidade, preferimos o momento que estamos vivendo, e isso não pode ser dessa forma, né? Nós precisamos aceitar o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, nós necessitamos disso, né? Precisamos entender os propósitos de Deus. Aqui tem um tópico que fala na nossa lição, que fala assim, como alguém pode convidar o outro a se alegrar
quando se encontra preso, passando por dificuldades financeiras, doente, quando perde um ente querido, quando passa por perseguição, quando é injustiçado. Jesus, ao declarar as bem-aventuranças, faz essa comparação de que todos aqueles que são pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos são bem-aventurados. Quando passamos por tudo isso, temos a promessa da alegria. Por isso, Paulo pôde chamá-los para alegrar-se com ele. Então, assim, Paulo, ele reconheceu que aquele que é humilhado, que aquele que é perseguido, Deus exalta. Pode não ser aqui na terra, mas Deus tem galardão para aqueles que se humilham, para aqueles que são humilhados, que são considerados um nada. Deus tem galardão para eles, porque são pessoas que têm fome e sede de justiça, querem o bem, querem que eles apenas necessitam de uma oportunidade. Então, Deus, ele é galardoador para essas pessoas. E Paulo sabia disso, por isso que ele convidava aquele povo a se alegrar com ele, que mesmo ele estando humilhado, ele sabia que Deus o exaltaria. Poderia não ser ali naquele momento de dificuldade, mas ele seria, sim, exaltado e Deus reconheceria o quanto ele estava sendo fiel para com ele, né? No tópico 3, a gente vai falar sobre a suficiência de Cristo. Nós, como cristão, nós estamos sempre colocando algum objetivo em nossas vidas. Não só sendo cristão, mas qualquer outro tipo de pessoa, nós sempre colocamos alguma coisa para suprir o desejo do nosso coração. Nós sempre queremos algo a mais, sempre procuramos algo diferente para ser feliz. E muitas vezes, quando conquistamos aquilo, vamos em busca de outro objetivo. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que quer, com a única coisa que pedimos. Nós sempre queremos mais e mais. E isso tem feito muitas pessoas ficarem deprimidas, porque tem tudo praticamente na vida e estão infelizes, porque o principal, que é Jesus Cristo, não tem, né? Cristo, ele é suficiente para satisfazer o ser humano, né? Na sua essência, no seu coração, no seu íntimo, porque ele revela o que é indispensável para nós. E nós não aceitamos isso. A gente não se contenta com o que tem, a gente quer sempre mais, quer sempre ter mais e mais a cada dia. Então, Jesus Cristo, ele fala que em Filipenses, no Sermão da Montanha, na verdade, ele fala que não andeis cuidadoso quanto a vossa vida pelo que haver de comer, beber ou de vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Lá no Sermão da Montanha, Mateus 6, do versículo 25 ao 33, né? Que Jesus, ele sempre nos alerta quanto a isso, né? E somos preocupados, sim, com o momento seguinte, com o próximo minuto. E isso é algo que muitas vezes não conseguimos controlar e nos preocupamos com isso. E Jesus fala que a gente não deve se preocupar com isso, porque o momento seguinte, tudo depende dele. Se ele quiser me retirar agora, retirar você agora, ele vai retirar e o momento seguinte não importa. Não vamos viver, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, assim, nós temos que viver com contentamento, viver com aquilo que Deus nos proporciona, né, com aquilo que não tira a nossa paz, porque aquilo que tira a minha e a sua paz já não nos faz bem, significa que Deus não está se agradando. E enquanto estamos em paz com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso próximo, significa que Deus está conosco, que está suprindo a nossa necessidade. E não precisamos ficar buscando mais e mais coisas só para status, só para se satisfazer e achar que está feliz. Porque
o contentamento maior, quem dá sempre é Jesus Cristo. É o momento que você colocar a cabeça no seu travesseiro e saber que Deus está com você, que o seu dia pode ter sido complicado, pode ter tido muitas adversidades, mas você está em paz. Deus está com você, está com o seu coração tranquilo. Isso é viver com contentamento. Outra coisa que a suficiência de Cristo nos mostra é ser fortalecido. Em Cristo podemos passar por dificuldades ou pela vitória. A palavra fortalecer, ela vem do grego em dinamo, que segundo o dicionário de Strong, revestir-se de força, receber força, ser fortalecido, crescer em força, né? E aqui o apóstolo utiliza o verbo no tempo presente, na voz ativa, no modo particípio, no qual afirma que ser fortalecido em Cristo é a melhor coisa, né? Então, assim, é Jesus que nos fortalece diante das adversidades, né? Entretanto, deve haver uma ação recíproca de estar em Cristo e ser fortalecido nele, tá? Então, além de Jesus nos fortalecer, nós temos que fazer a nossa parte. Não é simplesmente Jesus vir intervir nas nossas lutas, nas nossas adversidades e nós ficarmos de braço cruzado. Não. Deus age a nosso favor, mas Ele requer que nós também façamos a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É ser grato a Ele, é aceitar a vontade dEle na minha e na tua vida. Isso é ser fortalecido por Ele. Então, nós necessitamos disso também, né? Mais adiante, a gente vai observar a comunhão e generosidade. A igreja de Filipos, ela foi uma das comunidades que mais apoiaram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos, ela era composta por irmãos que viviam o evangelho em toda a sua essência. Não era uma igreja rica, como a comunidade de Coríntios. Coríntios ela era uma igreja rica financeiramente, mas participou economicamente da campanha do apóstolo. Era uma igreja que vivia a comunhão baseada na generosidade. Em tempos onde o consumismo desenfreado, o egoísmo e a vaidade são incentivados pela sociedade e as mídias sociais, o Evangelho de Cristo mostra seus valores na partilha, na comunhão e na generosidade. E isso nós temos perdido, infelizmente, nós, quanto igreja, nós como seres humanos, perdemos essa essência. Nós já não somos mais generosos como a igreja primitiva. Infelizmente, não somos. E nós vivemos um momento um círculo, na verdade, estamos vivendo um círculo vicioso onde só ajudamos se alguém estiver vendo, onde só somos generosos se alguém vê e divulgar que fomos generosos, que fizemos uma boa ação. Então, assim, isso Deus não tem se agradado, porque Ele sempre nos ensinou que é no oculto, que é nas mínimas coisas que Ele está presente conosco. É no momento que não tem plateia, é no momento que somos caridosos com o nosso próximo, sem ninguém precisar divulgar aquilo que estamos fazendo, né? E devido à forma, a sociedade que estamos convivendo hoje, a mídia que está de cima, só fazemos quando isso nos proporciona título, proporciona lugares. E isso não é o correto. Nós devemos ser generosos pelo nosso coração e não por divulgação, mas sim porque o Espírito Santo habita em nós. Não é dar apenas por dar, ajudar apenas por ajudar, mas entender que se eu tenho condições de ajudar uma pessoa com uma palavra, com qualquer coisa que seja, eu vou ajudar, sem esperar que ninguém veja, sem esperar que ninguém venha reconhecer aquilo que eu fiz, né? Então, assim, a comunhão vivida pela igreja é a expressão da comunhão existente na Trindade Divina.
em que tudo que o pai tem dá ao seu filho, e tudo que o filho tem recebe do pai. Então, assim, aquilo que Deus nos deu, vamos compartilhar com o nosso próximo, vamos dividir, vamos ser generosos, porque se ele nos deu, é porque sabe que nós temos a capacidade de repartir com quem está ao nosso redor, né? Então, assim, na realidade que vivemos, nós só vivemos uma vida com Cristo, só vivemos uma vida com Ele quando nada nos faltar, pois Ele é suficiente. A vida com Cristo só é vivida com Ele quando reconhecemos que Ele é suficiente para suprir tudo, tudo na nossa vida, sem nos preocuparmos com nada. Isso é reconhecer que Cristo é suficiente na nossa vida, né? A conclusão fala que diante da realidade humana, as adversidades não passarão, os desejos e os anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois ele é suficiente. Então, assim, se buscarmos a Jesus Cristo diariamente, a todo instante, ele vai suprir o desejo do nosso coração, não com coisas materiais, não com coisas palpáveis, mas com a sua essência. A gente vai entender que o que temos é essencial para se viver, é o necessário para nós. Não necessitamos de mais coisas que não seja a presença de Cristo na nossa vida, né? Então, essa lição, ela veio para isso, né? Para nos mostrar que Cristo, ele é suficiente em meio às dificuldades, independente dela ser grande, ser pequena, ser pesada ou ser leve. Ele é suficiente. E a minha e a tua dificuldade não é para a morte, e sim para o testemunho de Cristo, para que vidas venham reconhecer a Jesus, para que vidas venham se aproximar dele. Então, fica firme, não desanime em meio à dificuldade, no meio da adversidade. E se você estiver passando por uma, estiver no meio de uma, não perca a esperança, não perca a fé. Saiba que Jesus Cristo é suficiente e Ele sabe o momento certo de te dar a vitória, de te levantar deste cativeiro. Porque Ele tem muitas bênçãos reservadas para mim e para a tua vida. Basta acreditar e deixar Ele lutar as nossas adversidades, lutar as nossas guerras por nós. E vamos fazer a nossa parte, buscar Ele diariamente, ser fiel a Ele e reconhecer que Ele é o único mediador das nossas vidas, que Ele é o que supre a nossa essência, Ele que é o que preenche o nosso coração, né? Então, que o Espírito Santo possa sempre falar conosco, possa saciar o meu e o teu coração neste momento, né? Que a graça e a paz seja com cada um de nós, né? E eu agradeço a atenção de cada um, o momento tirado para assistir esse vídeo, que Deus recompense cada um de vocês. E eu agradeço em nome de Jesus por mais esta oportunidade.